Você gostaria de ajudar o canal? Então não perca tempo e mande seu Pix. Ficarei muito grato por sua ajuda. Então fiquem com o vídeo. O canal Vini da Jobu agradece a sua ajuda. Isso, galera da Jobu. Um anime que eu venho para trazer para vocês hoje, né, é o Beastars, né, que é um anime, né, que está disponível na Netflix, né, todas as suas temporadas, mas eu vou falar aqui nesse vídeo mais especificamente da primeira temporada, né, e é um anime, né, inspirado, né, no mangá, né, do mesmo nome, que foi criado, né, pela Paro Itagaki, né, que ela é muito famosa, né, por ser uma mangaka que também é filha, né, de um mangaka, que o pai dela, né, é o Keisuke Itagaki, né, que ele criou a série, né, de mangá e anime, né, Baki the Grappler. E uma coisa bem interessante sobre ela, né, é que ninguém sabe como é a aparência dela, já que ela usa, né, uma máscara de galinha, né, que também é uma das personagens, né, do seu anime, né. Porque ela não queria, né, que ninguém soubesse, tipo, pessoas da vida soubesse, né, quem é ela fora da vida pessoal, fora da vida na vida pessoal, na verdade, né? Ninguém soubesse quem é ela, e também ela não queria, né, que, vamos dizer assim, por pai dela, né, ser famoso no meio do mangá, né, ser um mangaka famoso, tipo, que portas fossem abertas para ela, né, só por ela ser filha, né, de um cara que também é mangaka. Então ela decidiu, né, guardar sua identidade, né, para ninguém ficar sabendo, né, quem é ela, e assim, né, poder dar regalias para ela, né, ela quis vencer sozinha. E esse anime, né, Beastars, ele vai contar mais ou menos, né, a história do mundo, né, como se fosse um mundo que nem o nosso, onde criaturas, né, animais antropomórficos, né, convivem, né, entre si, e onde eles aprendem, né, aquelas diferenças, né, entre carnívoros e herbívoros, né, porque a gente sabe, né, no mundo da natureza, um animal acaba comendo o outro sempre. Só que lá, né, por eles terem questionamentos como humanos e pensar, né, e agir como humanos, né, eles acabam tendo esses questionamentos, né, se vão devorar uns aos outros ou não. E eles vão para a escola, né, tem até a escola Sheraton, que é a escola onde vai se passar a nossa história, né, que basicamente, né, eles vão ensinar, né, como conviver, né, um herbívoro com carnívoros, né, e assim, depois desses aprendizados, eles vão para a sociedade, né, onde lá eles vão poder conviver uns com os outros, né. E o que aconteceu, né, que tá existe muitas preocupações, é que uma alpaca, né, acabou morrendo, né, nas imediações do colégio. Alguém acabou devorando, né, essa alpaca, que era o Ten, né. Então, essa alpaca ter sido devorada, né, gerou que vários e vários carnívoros, né, vão ter, tipo assim, vão ser considerados suspeitos, né, de ter devorado essa alpaca. E o nosso protagonista, né, o Legoshi, ele é um lobo cinzento e também era amigo, né, dessa alpaca, o Ten. Então acabou, né, que ele também é um dos suspeitos ali, né. Não só ele, né, como todo mundo ali, né, naquele colégio que é um carnívoro, né. Isso causa muita repercussão, né, tanto dentro do colégio como fora, né, se eles estão seguros ou não. E tem uma coisa, né, também que acontece, que é um ataque, né, do Legoshi a uma coelhinha, né, que ninguém fica sabendo, a coelhinha Haru, mas ele um dia, né, voltando para casa à noite, ele acaba que ele cede aos seus instintos, né, e tenta caçar, né, a Haru, a coelhinha Haru. Só que ele para no último minuto, né, assim, quando um amigo dele, né, encontra ele e fala com ele. Então é um tempo que é bem rápido, né, mas faz com que a coelhinha, né, consiga escapar. E lá é como se fosse uma escola normal, né? Vão ter os grupos, né? Vão ter os clubes, né? Clube de jardinagem, clube de teatro. E o negócio faz parte, né, do clube de teatro, onde a maior estrela, né, é o Louis, que é um veado vermelho, né? E temos vários personagens ali, né, de animais que vão aparecer, né, durante o caminho, durante a história.
Então vai ter um festival, né, onde eles vão se apresentar, né, o pessoal do clube de teatro, né, onde a maior estrela, né, é o Louis. Só que o que aconteceu, né, foi que o Louis acabou tendo um acidente, né, onde ele caiu e machucou a perna. Só que ele não quer contar para ninguém, né, que ele, né, tá machucado. Então ele ensaia, né, fingindo que tá tudo bem, e só quando tá sozinho, né, que ele clama por dor, né, que tá sentindo dor na sua perna. Então pedem, né, o pessoal pede para o Legoshi que ele fosse buscar, né, algumas flores, né, no clube de jardinagem. E quando ele chega no clube de jardinagem, né, a pessoa que tá lá, que é a única membro, né, desse clube e quem cuida do jardim, é a Haru, né, a coelhinha que ele atacou, né, no outro dia. Então ele vê um machucado no braço dela, né, perguntou o que foi que aconteceu, e ela fala, né, que não lembra, e ele fica um pouco envergonhado, né, com isso, de saber que ele quase devorou ela. Só que ela mostra, né, que basicamente ela não lembra e não tá nem aí para isso. Então ela chama ele, né, para ajudar em alguma coisa dentro do quarto, né, e ela ataca ele basicamente querendo, né, ter uma relação com ele. Só que ele é muito tímido, né, e com medo, né, de não ceder seus instintos de novo, né, ele acaba, né, como ele acaba devorando ela, né, ele acaba fugindo, né. E ela até fala, né, que ela queria ter uma experiência, né, com um carnívoro. E muita gente, e em meio a isso, né, em paralelo, vai mostrar uma conversa, né, entre alguns garotos, falando que todo mundo, né, já tinha ficado com a coelhinha, né, que ela acabava ficando, né, com todo mundo do colégio. E até mostra, né, que ela tinha um caso, né, com o Louis, né, o cervo vermelho. E basicamente, né, o que vai acontecer depois desse encontro deles dois, né, é que o Legoshi, né, acha que está apaixonado por ela, né, que está gostando dela. E meio que parece, né, que esse negócio, né, de todo mundo ficar com ela e ele rejeitar ter saído, ela chamou um pouco da atenção dela, né, que todo mundo ficava com ela. Então eles têm meio que um romance, né, ela e o Louis, só que o Louis ele não vai poder ficar com ninguém porque ele já tem uma promessa de casamento, né, já que ele é filho, né, de um cara muito rico, né, de um servo muito rico. Então vamos ter, né, todos os ensaios, né, para a peça de teatro, para o festival, né, onde vamos ter, né, o primeiro, né, a primeira noite de evento, né, onde o Louis, né, ele de uma forma fantástica ele se apresenta e todas as atenções, né, geram a favor dele, né, onde ele e todo mundo, né, elogia bastante. Só que quando acaba, né, a peça, ele fala que ele não deu entrevista, né? E ele fala, né, que ele está machucado, né? E falou que não vai dar para ele fazer, né, mais outras noites, né, de apresentação. Então ele coloca, né, um tigre, né, como se fosse o papel principal, e o Legoshi, né, acaba virando, né, um dos personagens, um dos papéis coadjuvantes ali, né? Só que em meio a tudo isso, né, no dia da apresentação, o tigre vai usar, né, um sangue de coelha negra, né, de coelha branca para tomar, porque basicamente é como se fosse uma droga, né, lá no mundo deles, né, porque ele estava muito nervoso. E isso causa uma raiva, né, no Legoshi, claro, porque por ele estar apaixonado, né, pela Haru, né, e isso faz com que eles tenham uma briga, né, dentro do palco, e o Louis apareça, né, como se fosse um herói para poder resolver, né, essa briga entre os dois, onde ele resolve toda a briga, né, entre o tigre e o lobo, né, que estava ocorrendo no palco, e ainda faz uma apresentação muito boa, né, que todo mundo queria ver, né, o Louis no palco de novo. Então, né, vai acontecer, né, que eles se resolvem essa discussão que eles tiveram e tal, se resolve tudo ali, e eles vão ter, né, que ir em um lugar como se fosse tipo uma excursão. E quem vai, né, são quatro integrantes, né, que são carnívoros, que são o tigre, né, e eles acabam indo, né, no mercado negro, né, que basicamente o mercado negro, eles vão com a premissa, né, que eles só vão passear, mas na verdade, né, um deles, né, está pensando, né, em comer carne, porque lá no mercado negro é vendida toda a carne, né, sei lá, de algum animal que morre de acidente, de tudo, né, algum animal que é assassinado, né, eles conseguem mandar essa carne, né, para o mercado negro, que é para poder, né, os carnívoros, né, poder comer carne também ali de alguma forma. Mas tipo, isso tudo, né, na teoria é ilegal. E até tem um alce lá, né, que fica na frente, né, vendendo os dedos dele, né, para quem puder morder. E ele queria, né, que mordesse,
mas queria, né, comprar para morder, e o Legoshi fica doido com isso, né, e foge de lá. E nisso, né, com essa raiva que ele fica, ele é pegado por um panda, né, que esse panda, ele é um médico, né, que ele pega pessoas, né, que são viciadas em comer carne, né, animais que estão viciados em comer carne, e pensa, né, que o Legoshi, né, é um desses. Então ele prende ele, né, conversa com ele, só que ele mostra, né, que ele acaba fazendo amizade com o Gosha, né, o panda, e mostra, né, que ele nunca comeu carne, ele só tá com raiva, né, porque os amigos queriam, né, comer carne, Então ele faz amizade, né, com o Gosha até fala com ele, né, que sobre esse negócio que ele é apaixonado pela coelhinha, se na verdade ele quer devorar ela, ou se ele é só um adolescente, né, apaixonado e tal, se ele realmente gosta dela e tal. Só que ele descobre, né, que gosta dela mesmo realmente, né, não é só uma coisa de adolescente. E no meio, né, do festival, também acaba chegando, né, uma nova membro, né, pro clube de teatro, né, que é a Juno, né, que é uma loba, e fica aquele negócio, né, que ela é bem bonitinha, e todo mundo pensa e ela fica dando mole pro Legoshi, né, e o Legoshi nem liga, né, porque ele tá apaixonado pela coelhinha. E até gera uma treta, né, que a Juno fala com o Legoshi, né, que vai lutar por ele, né, e tal. Só que no meio da apresentação, né, acaba que a Haru é sequestrada por uma gangue de leões, né, que é conhecida como Shishigami, onde eles conseguem carne, né, para o mercado negro, entre outras coisas. Então a coelhinha, né, a coelhinha Haru, ela vai ser comida, né, pelos leões. E fala com o prefeito, fala com todo mundo, né, só que fala que a Shishigami, né, é uma gangue, né, muito gigante, com 35 leões, né, e é muito difícil de se enfrentar eles e também acharem eles. Então o lobo também chama o Luí, né, porque ele já ficou sabendo do romance dos dois, né, que eles já ficaram e tal, para ajudar ele, e ninguém quer ajudar ele, né? Então o Legoshi vai sozinho enfrentar todos os leões. Não só os leões, né? A única pessoa que vai ajudar ele ali é o Gosha, né? Seu amigo, que é um panda. Então ele vê, né, que a única pessoa que vai ajudar ele nessa missão suicida é o Gosha mesmo, né? O seu amigo. Então eles falam, né, que para poder vencer, né, 35 leões é uma coisa muito difícil, né, para um lobo e um panda, né, mas a gente sabe que o panda é muito forte, né, a força do urso é enorme. Só que tem algumas fraquezas, né, que podem ser usadas de ambos os lados. Em meio a isso tudo, né, a gente vê que a coelhinha, né, Haru, ela tem um valor muito alto, né, no mercado negro, porque ela não tem nenhuma manchinha na pele toda, né, ela tem o corpo todo branquinho, e para os carnívoros, né, eles acham, né, que isso vale muito. Então o Gosha fala para ele, né, que os leões, né, eles vão saber o ponto fraco dele, né, que seria atacar no focinho. Então, né, uma coisa que o Legoshi poderia usar seria a sua mandíbula, né, que tem uma vantagem enorme nisso, né, que é atacar em velocidade, atacar rápido e morder o pescoço. E assim eles vão, né, vão vencendo leões. Só que o Gosha sempre vai apanhando no nariz, né, só que ele tem aquela arminha dele que ele usa de bambu, aí isso ajuda ele a vencer bastante leões, né? Então o Legoshi vai e consegue, né, chegar ao ponto, né, de estar ali para salvar a Haru. Só que uma coisa que acontece, né, é que ele consegue salvar e vencer, né, o leão numa batalha incrível, e nisso ele leva a Haru embora. Só que o que aconteceu é que o Legoshi, ele é um lobo, né, muito bonzinho mesmo, que mesmo com o seu amor da sua vida, né, em risco, ele decidiu não matar o leão. Então no último minuto, né, ele mordeu um pouco mais para baixo do que seria vital, ele mordeu na jugular, e acabou que o leão ficou vivo, né. Só que o leão, ele iria, né, atirar nele pela janela, sem nem o Legoshi saber de onde veio o tiro, né, porque ele não estava vendo que o leão ainda estava vivo. Só que é aí que aparece o Luí e vai lá, né, e mata, né, o leão, que já estava bastante machucado. Então chega, né, também mais 5 leões sobreviventes, né, e ele fala, né, que vão comer o Luí, né. Só que o Luí fala, né, que não tem medo deles, que vai lutar até o último minuto da sua vida, né, até mostra que ele já foi, né, uma das mercadorias do mercado negro, né, que era para alguém comer. Só que acabou que o seu pai, né, era um veado vermelho, né, e acabou comprando ele, né, para ser seu filho.
Então ele fala que podem comer tudo, né? Que só deixam o chifre deles, que aproveitam o corpo todo. E corta a cena, né? E a gente imagina, né, que ele tenha sido morto, né, pelos leões. Então, né, a Haru e o Legoshi voltam para casa, né, depois desse dia que ele venceu várias pessoas, tá todo sangrando. Então eles decidem fazer uma refeição, né, e como o metrô já fechou, né, não tem como pegar mais o metrô para voltar para a escola, eles decidem, né, pegar um motel e passar a noite, né. Só que aí eles iriam ter uma relação, né, só que é uma coisa bem difícil, porque o Legoshi, ele acaba machucando a Haru por ele ser muito grande, né, e ser um animal feroz, e também, né, ele fica naquela tentação que fica naquele negócio, né, ou ele vai ter a relação, pode ser que ele se descontrole e acabe comendo, né, ela literalmente, né, como se fosse uma refeição. Então acaba que eles não fazem nada, né, só que a escola toda, né, pensa que ele fez isso. Então, né, vai ter o grande evento, né, da escola, onde vai ter a loba vai dançar, e na hora que ela vai dançar, ela chama o Legoshi pro palco, né, bem na hora que ele iria beijar Haru, e fala, né, que não devemos ter mais essa briga, né, entre herbívoros e carnívoros, porque um carnívoro, né, arriscou sua vida e tentou salvar, né, uma das alunas, né, do Sheraton. E é nisso que a coelhinha vai embora, né, e eles vão lá, né, e se mostram que eles um gosta do outro, né, mas ainda não estão ficando juntos, né, e é assim que acaba, né, essa primeira temporada desse anime, né, que está disponível na Netflix, né, um anime legalzinho, gostei pra caramba de assistir, e logo mais eu vou trazer, né, as outras temporadas para vocês verem também. Então é isso, galera, Daijogo, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho, me segue nas minhas redes sociais e assistam os vídeos, né, do começo ao fim e na velocidade normal, né, para poder me ajudar na monetização, porque eu preciso de 4.000 horas dentro de um ano, e também, né, assista o começo ao fim na velocidade normal, né, porque já tá cada dia que se passa, né, tá aumentando cada vez mais as horas, né, mas com a ajuda de todos vocês, né, eu vou conseguir bater essa meta, né, ainda nesse ano 2025. Então é isso, galera, Daijogo. Nessa segunda temporada, né, de Beastars, né, nós vamos ter uma história diferente ali, né, como a gente já soube, né, que o lobo, né, o Legoshi, ele venceu os leões, né, para poder se defender, né, defender a coelhinha, na verdade, né. Ele meio que ficou famosinho ali na escola, né, já graças a Juno, né, que era a loba ali, e falou, né, que ele se arriscou, né, para proteger uma herbívora, né, que tem aquela treta, né, entre os herbívoros e os carnívoros, né, e todo mundo sabe, né, que eles estão meio que apaixonados ali, né, tanto o Legoshi, né, como a Haru. Outra coisa também, né, que o Louis, né, ele sumiu do colégio, né, e mais tarde a gente ficou sabendo, né, que o Louis, ele não morreu, né, ele na verdade se tornou, né, o líder, né, dos Tishigami, né, que é aquela gangue, né, de leões, onde ele vai fazer, né, diversos negócios ali, acordos, né, e vai meio que, né, se tornar meio que um carnívoro ali, né, porque ele vai ficar comendo carne, né, junto com os leões, para mostrar, né, que ele é do mesmo nível deles ali, né. Em meio a todos os acontecimentos, né, que a gente tá tendo na segunda temporada ali, o Legoshi tá percebendo, né, que ele tá ficando um pouco mais fraco, né, porque ele não tá se alimentando direito ali, né, e então, né, ele tá ficando com a mandíbula dele um pouco mais fraca, né, e acontece que ele não tá tão forte, né, como ele era antigamente. Então ele vai treinar um pouco, né, com o panda, né, treinar de alguma forma, né, e procurar, né, um jeito, né, dele ficar um pouco mais forte, né, não sendo só herbívoro, né, do jeito que ele é, mas só a proteína de leites e ovos, né, que ele estava utilizando, né, não estava dando muito certo, né. Então, né, acaba que ele o panda até é um negócio engraçado, né, que ele acaba cortando os pelos dele, né, e ele fica parecendo um lobo branco, né, e ele vai treinar com ele, né, e eles decidem, né, substituir, né, toda a proteína, né, por insetos, né, larvas, entre outras coisas, e ele fica muito mais forte, né. Temos também, né, a 6 Olhos, né, que ela é a inspetora ali do colégio, né, e ela se envergonha, né, porque pelo que aconteceu, pelo que acabou acontecendo no colégio, né, que foi alguém ter morrido ali, né? Ela é uma cascavel, né? Só que ela é bem grande e ela é uma cobra, né? Não é antropomórfica, não. Ela é uma cobra mesmo. Só usa um chapéu. E ela chama, né, o Legoshi, né, para trabalhar junto com eles, né? Porque eles querem descobrir, né, quem foi que matou o Ten, né?
porque ela se culpa um pouco, né? Porque ela é a guardiã ali do colégio. Ela fica se esbeirando ali pelos canos, né? De ventilação, de respiração. Mas mesmo assim, ela não conseguiu perceber, né? Que ela não conseguiu descobrir, né, quem foi que matou, né, o Ten ali no colégio. Então ela chama o Legoshi, né, para ajudar ela ali, né, naquelas instalações. Até o Legoshi ele consegue prender, né, um canguru, né, que ficava roubando calcinhas ali, né, das meninas. Ele consegue prender e vira tipo um ajudante dela ali, né. Só que enquanto ele tá fazendo esse meio que trabalho extra, né, no colégio, onde ele é segurança lá também, né, tipo um inspetor, ele sabe, né, que tá acontecendo uns eventos, né, que estão querendo separar um pouco os herbívoros, né, dos carnívoros, e isso faz com que gere uma repercussão, né, tanto na sociedade como lá na escola. E acontece, né, que o Legoshi ele é atacado, né, por uma figura que quase mata ele, né. Ele iria morrer, né, só que seu amigo, né, sente falta dele, vai atrás dele e consegue achar ele e vê que ele tá quase morto, né. Então ele percebe, né, que ele que ele não tá podendo, né, vamos dizer assim, ser um protetor para ninguém, né, porque ele tá fraco. E que tem muitos personagens, né, que conseguem, né, personagens não, né, muitos carnívoros, né, que conseguem vencer ele facilmente. E quando eu vi, né, a figura que estava atacando ele, eu vi que era uma criatura grande, né, que poderia ser bem um gorila, um urso, né. Só que só lá mais pra frente a gente vai descobrir, né, que é um urso que trabalha também, né, que é também do grupo de teatro que ele faz parte, né. Ele percebeu isso, né, porque ele meio que lutou ali, né, com ele, né, e lembrou quando ele lutou com o panda, né, porque todos os ursos, né, eles têm um poder igual, eles são muito fortes, muito altos, né, e então eles conseguem, né, lutar muito bem. E o Legoshi ele vê, né, que para vencer um urso ele vai ter muito trabalho. E também ele meio que fica um clima meio hostil entre eles ali, né? Eles já quase brigaram várias vezes, né? Ele rasgou o teto uma vez, tentando demonstrar, né, que ele tá forte. E ele descobre, né, que foi ele que matou o Ten, que foi ele que matou a alpaca. E simplesmente isso é muito estranho, né? Porque eles eram também muitos amigos. Eles eram um amigo do outro, né? Porque isso acabou acontecendo. E vai mostrar um pouco da história do Ten ali, né? Que ele é o cara, né, que alimenta ali, né? Que alimenta o grupo dele de urso, né? E que os ursos lá estão obrigados, né, a tomar um remédio, né, que inibe o crescimento deles, porque eles crescem muito e ficam muito grandes, né? São animais de portes enormes. Só que ele teve aquelas conversas com o Ten e foi mostrando, né? E foi falando, né, que essa conversa, né, de carnívoros e herbívoros, né, que eles têm que aceitar o jeito que são, entre outras coisas assim, né? E ele acabou, né, interpretando ali, né, que ele tinha que se aceitar como o urso que ele é e parar de tomar os remédios dele, né, de crescimento. Só que com a parada dessa, né, de tomar esses remédios para crescimento, eles acabaram, né, acontecendo que ele não estava conseguindo se controlar muito bem e acabou, né, que ele foi devorar o Ten, né. Só que o Ten no último momento, né, ele se entregou, né, e deixou, né, já que era isso que o urso queria fazer, que ele poderia fazer isso, né. Então, né, o Legoshi ele treinou, né, com o panda, né, e esse panda ele falou, né, que iria ensinar técnicas, né, para ele lutar, iria treinar ele, né, para conseguir usar técnicas de luta, né, para vencer pessoas maiores, né, assim como ele venceu os leões, né, que ele falou, né, se desvia dos golpes dele, né, e morde na jugular, que sua mordida é melhor, mais potente do que a de um canino, é mais potente que a de um felino e tal. E assim ele venceu, né, e ele virou um exímio, né, lutador, onde ele, né, também ele era bem, ele começou a se alimentar, né, com insetos, né, larvas de insetos, e assim suprimir, né, esse desejo que ele tinha por carnes, né, para conseguir se livrar na verdade se livrar não, né, substituir a proteína que ele usava, né. Então eles combinaram, né, que eles iriam ter uma luta, né, do lobo contra ele, né, e também tinha um bode, né, que chegou para fazer parte de lá, né, que ficou sabendo de tudo, né, e meio que ele foi atacado, né, pelo urso, né, no dia da batalha, porque o Louis, né, ele deixou, né,
Ele soube que teria essa batalha e ele passou para lá, né, para ir lá ajudar. Só que aí um dos leões, né, acabou atacando ele, né, e ele conseguiu se livrar, né, com a defesa de outro leão, né, que acabou não atacando o Louis. E o Louis chegou lá e falou, né, para ver essa luta. Só que essa luta já estava acontecendo, né, e meio que o urso ele atacou, né, rasgou o bode, né, para tipo o Legoshi sentir o cheiro e lutar melhor, né. Só que o Legoshi, né, tem velocidade, tem mordida, só que o urso é muito forte, né. Então foi uma luta, né, meio que pau a pau ali, né, um usando velocidade e mordida e outro usando a força. Só que o Legoshi estava pendendo para perder, né. Só que aí aconteceu, né, que o Louis ele apareceu, o Legoshi saiu com ele, né, e o Louis ofereceu, né, sua perna para que o Legoshi, né, se alimentasse. E o Legoshi falou que não queria, né, se alimentar da perna do Louis. E era aquela perna, né, que era marcada, né, que por isso que ele foi vendido, né, no mercado negro. Então ele queria se livrar daquela marca, né, que até hoje ele tinha. Então deixou, né, e o Legoshi ficou com medo, né, de não conseguir se controlar. Só que ele comeu a perna do Louis, né, e com isso ele ganhou uma energia gigante, né, onde ele conseguiu vencer o lobo, né, o urso, na verdade. E ele foi meio que preso, né, por ter matado o Ten, né, ele conseguiu resolver esse problema. Só que o Legoshi também teve que ser preso, né, e expulso da escola porque ele também se alimentou de carne, né, de herbívoro, né. Mesmo que ele não tenha que o Louis tenha pedido, né, mesmo assim isso gerou ele ser um criminoso, né. E basicamente nós sabemos dessa informação para passar para a terceira temporada, para saber, né, como que vai, né, acontecer essa parada do Legoshi ser um criminoso agora, de ser fichado como criminoso. E também, né, como que vai acontecer, né, os próximos acontecimentos do Louis sem a perna, entre outras coisas ali, né. Então é isso, galera. Essa é a segunda temporada, né, de Beastars, né. Logo mais eu vou trazer a terceira e a última temporada, né, desse anime fantástico para vocês. Então fiquem ligados no canal, né. E se vocês quiserem, né, ainda não assistiram o vídeo da primeira temporada, vão lá assistir. E também, né, me ajudem aí, né, assistindo mais um vídeo aí na playlist de animes. Então é isso, galera. Daijoubu. Então, galera, o vídeo de hoje, né, é sobre Beastars, né, a terceira temporada, que vai continuar, né, do final, né, da segunda temporada, né, onde o Legoshi, né, ele teve aquela briga com o urso, né, e acabou comendo, né, o pé do Louis, onde o Louis mesmo deu o pé dele, né, para fortalecer ele, para conseguir a vitória, né. Só que mesmo assim ele foi incriminado, né, então ele foi meio que expulso da escola, né. Então ele decidiu arrumar um emprego, né, onde o emprego ele estava ali de assistente em uma cozinha, né. Ele também está morando, né, de aluguel num local ali, até um lugar que à noite, né, grita muito, né, porque ele sente aquele negócio, né, de vontade de comer carne novamente, né, mas se segura, né, para isso nunca acontecer outra vez. E ele decide, né, que vai juntar muito dinheiro, né, para casar com a coelhinha Haru. Ele quer casar com a coelhinha Haru. E nisso, né, ele decide que vai juntar dinheiro. Só que aí ele descobre, né, que quem foi fichado, né, por ter comido, né, a carne, né, os carnívoros não podem casar com herbívoros, né. E meio que tá na moda, né, esse negócio de relacionamentos, né, entre herbívoros, né, e carnívoros. E tá tendo esse negócio, né, que é o preconceito, né, sobre isso. E então, né, ele fica meio triste por isso, né, só que não vai poder casar no papel, né, na verdade vai poder se juntar ali, né. E meio que tá rolando esse preconceito, né, que vamos dizer assim, que é aquele negócio, né, de o pessoal não aceitar muito bem esses casais novos, né. Só que também, né, não vamos não se ligar nos fatos, e acontece muito, né, de casais herbívoros, entre herbívoro e carnívoro, né, o carnívoro, né, acabar comendo, né, no ato ali ou em algum momento, né, acaba comendo sua parceira, né, se descontrola. Até tem um caso que mostra, né, de um leão que aconteceu isso, né, que ele acabou comendo sua parceira. E em meio a isso, né, nós vamos conhecer também, né, um cavalo, né, que foi o último Beastars, né, que foi o que defende, né, os herbívoros, né, de serem comidos, né, pelos os carnívoros, né. Ele que trabalha aí no submundo. E ele é bem legal, né, porque um cavalo, né, é um animal muito forte, né, então por isso, né, dá para ele encarar de igual para igual alguns carnívoros. E esse cavalo, né, ele era, vamos dizer assim, amigo, né, ele era bem amigo do vô
do Legoshi, né? Ele era bem amigo do vô do Legoshi. E aí que nós vamos descobrir, né, que na verdade o Legoshi, né, ele não é descendente só de lobo, né? Ele também é descendente, né, de um lagarto, né, de um dragão de Komodo. Que na verdade, né, o seu pai, junto com esse cavalo, né, o seu avô na infância, eles lutavam, né, contra pessoas carnívoros, né, que queriam sequestrar herbívoros para se alimentar. Só que um dia, né, eles salvaram uma pequena loba, uma loba, né, que parece muito com a Juno, né, só que nas cores do Legoshi. E então, né, o que aconteceu foi que eles se apaixonaram e viraram um casal. Eles sofreram muitas represálias, né? Só que eles tiveram um filho. E esse filho, né, nasceu uma loba normal. Uma loba normal. Só que depois que ela teve um filho também, né? Que foi o Legoshi. Ela começou, né, a aparecer escamas no seu corpo e tal. E ela morreu, né? Devido a esse DNA que ela tinha, né, de lagarto e de lobo, né? Que acabou, né, gerando algumas doenças, né, algumas coisas nela, né? E acabou que ela não conseguiu sobreviver por mais tempo. Essa é a história, né, da mãe do Legoshi. E nessa temporada também vamos ter uma coisa, né, que eu também estava pensando muito nisso, né, quando estava assistindo a primeira e a segunda temporada, que foi, né, porque que não existia, né, tipo assim, não aparecia, né, animais marinhos, né. Então ele faz uma amizade, né, com um leão marinho, onde tem umas conversas bem legais, né, que tipo assim, o leão no mar não existe essa, né, de carnívoro, herbívoro, né. Cada um sabe que seu lugar na natureza, né, e um se alimenta do outro. E acabou, né? Cada um vai lutar pela sua própria sobrevivência. Então não tem essas, vamos dizer assim, essas condições, né? Que toda essa problemática, né, que tem na série. Até ele fala, né, que ele já se alimentou de outros animais, né, e não tinha nenhum remorso por isso, e se alguns animais do mar pegassem ele, né, também faria o mesmo, né. Então ele faz essa amizade, né, com esse personagem, só que ele vai, só que o Legoshi, né, ele começa a se meter ali junto com esse cavalo, né, que esse cavalo também, ele sabe, né, que o Legoshi é neto do Gosha, né, que era o pai, o avô, né, que era avô do Legoshi, né, e eles começam, né, já sabe que o Legoshi trabalha nisso aí, né, sabe que o Legoshi também nunca se alimentou, a não ser essa vez que foi porque, na verdade o cavalo estava querendo vigiar ele, né, mas ele descobriu, né, que ele não se alimentou porque ele quis e nem que ele vai se alimentar mais, né. Ele até arrancou os dentes dele, né, para não se alimentar, não conseguir se alimentar mais, né. Ele até coloca dentes postiços, né, de outros animais assim. E ele vai ajudar, né, o cavalo, né, nessas lutas, né, contra os criminosos. Só que tá correndo, né, que tem várias gangues, né, de criminosos. Tem a gangue dos lagartos, a gangue dos leões, tem várias gangues, né. A gangue que o Luis fazia parte, né, dos leões. Só que tem um criminoso, né, que é o Melon, que está atrapalhando, né, que está cometendo muitos crimes ali que ele é um híbrido, né, de dois animais. Esse Melon é um criminoso, né, que está fazendo crimes ali, e ele tem essa coisa, né, que ele é um híbrido, ele é metade cervo e metade, né, leopardo. Só que não tem como você ver ele assim normalmente, né, que ele usa uma máscara, só que essa máscara, né, é para esconder. Máscara normal, né, que nem máscara de Covid, né, máscara de médico. E ele usa, né, esse aí para esconder as presas dele, né, que ele tem basicamente um corpo de cervo, né, que passa normalmente, só que no seu corpo, né, ele tem algumas manchas, né, de leopardo e os dentes. E ele que está comandando o crime, né, ali, né, na cidade, né. Então, tanto o Legoshi, né, como o Gosha, o cavalo estão pesquisando, né, sobre isso. Até eles vão trabalhar juntos, né, em um caso, numa boate, né, que é uma boate de striptease, onde que o dono, né, parece ser o Melon, né, e que eles estavam envolvidos ali, né, vários criminosos que iam para aquele local, né, até que o Legoshi tem um encontro, né, com esse criminoso, que é o Melon, né, e fica aquele negócio, né, que ele também que no fundo, né, ele também é um híbrido, né, até ele fala, né, que ele é híbrido também entre dragão de Komodo, né, tem mais o DNA de lobo, mas também tem o DNA de dragão de Komodo. Então, né, vai começar a guerra contra eles ali, né. Só que o que acontece, né, é que espalham um boato, né, que o cavalo tinha morrido e tal, mas só que ele não tinha morrido, né, não aconteceu isso.
E o Legoshi, né, por conta própria, né, vai investigar o Melon. É até bem engraçado, né, que tem o negócio do um cara vendendo um cachorro quente, né, de polvo, onde um amigo dele, o leão marinho, come esse negócio e fala que é muito gostoso. E o Legoshi, né, não come, né, porque ele não quer comer animais, né, só que fica achando estranho, né, porque como que animais do fundo do mar, né, estão podendo ser comidos ali, né. E o Melon, né, ele compra esse cachorro quente, né, para experimentar, que é de polvo, né, e ele come e basicamente, né, ele não sente sabor nenhum. E ele falou por ele ter sido híbrido de e cervo e leopardo, ele come tanto, pode sobreviver tanto com carne como com vegetais, só que ele não sente gosto de nada, é como se fosse um isopor que cai na boca dele. E por isso, né, ele criou nessa rejeição e também com os outros animais e também comete vários crimes, né, porque ele não sente prazer em nada na vida, basicamente. Então é mostrado, né, que de vez em quando, né, cada vez que ele envelhece mais, aparecem algumas pintas, né, de leopardo, né, no corpo dele. E o que ele faz é colocar, né, tatuar uma folha de melão por cima, né. Por isso que fica, né, o nome dele de Melon. Então ele já tem várias e várias folhas de melão tatuadas no corpo dele, né. E o engraçado disso é que quem tatuou ele foi uma preguiça, né, que ela é bem lenta, e então ele descobre, né, o Legoshi consegue pegar algo que a preguiça falou, né, e levar isso, né, para pesquisar o Melon. Só que na verdade, né, o Melon que é pego. E basicamente, né, ele dá um fim no Legoshi. Eu pensei que o Legoshi ia resolver esse problema, mas não. Eles amarram ele, né, com umas pedras e jogam no fundo do mar, assim, acabando, né, provavelmente, né, matando o Legoshi. Essa é a última temporada, né, e a temporada final. E acaba assim, né. O Melon conseguiu pegar, né, o Legoshi, que estava querendo prender o Melon, né, estava pesquisando sobre o Melon, e acaba dando um fim nele, né. E o último episódio que passa é a coelhinha, né, olhando umas fotos que ela tirou junto com o Legoshi, né, quando ele tinha pedido ela em casamento. Ela vai passando as fotos e vai olhando e falando que tá com saudade dele, né? E a amiga dela fala: por que você não arruma outro namorado, né? Já que o Legoshi sumiu mais de 3 semanas e não fala mais com você, né? Ela falou: pode ser que eu arrume. E ficou ainda olhando, né, as fotos do Legoshi. Isso reflete, né, que ele passou 3 semanas sem entrar em contato porque ele acabou morrendo, né? Então eu achei um fim meio besta, né, pra série. Eu pensei que finalmente eles iriam ficar juntos, né, tanto o Legoshi como a coelhinha Haru. Só que no fim, o que teve, né, foi que ele precisou tanto a fundo, né, para conseguir vencer essa batalha de herbívoros com carnívoros, que ele não conseguiu, né, e ele que foi vencido, né. Infelizmente foi o que aconteceu. Então é isso, galera. Esse era o